Então, conforme nós tínhamos combinado, o encontro de hoje vai ter duas partes. A primeira e a segunda. A primeira parte nós vamos dedicar a uma meditação. Nós queremos aprofundar no relacionamento com Deus na prática, né? Nós já tínhamos explicado como fazer a meditação, que a meditação era uma oração discursiva ou afetiva, ou seja, que nós vamos tratar de usar a inteligência, mas permitindo, né, que Deus vá entrando nos nossos afetos. Hoje nós vamos fazer isso na prática. Vamos fazer juntos uma meditação. E depois da meditação, nós vamos falar sobre o capítulo 5, que são algumas verdades sobre a vida espiritual. Não vai dar para terminar todo o capítulo, porque queremos aprofundar nessas verdades, que são verdades que nos vão ajudar a crescer na nossa vida espiritual, ir compreendendo alguns aspectos que acontecem na vida espiritual e saber discernir a presença de Deus nesses aspectos e também o que valorizar mais na nossa vida espiritual. Então vamos com a nossa meditação. Então para isso nós vamos fazer aqui uma pequena mudança logística. Então, para a meditação, se vocês se lembram, nós precisamos ter um ambiente, né? Então, aqui vale tudo aquilo que a gente já falou sobre a preparação da meditação, né? Que nós precisamos criar um ambiente. Então, eu criei aqui um ambiente, no qual pois, nós temos a Nossa Senhora, que está aqui. Não sei se dá para ver direito aí. Vocês mais ou menos, né? E Nossa Senhora, ela eu gosto muito dessa imagem, porque ela, além de estar aqui no México, né, ela é a Mãe de Deus e ela é aquela que abre os nossos corações, né? Mas aí vocês mesmos têm que ter o seu cantinho com a sua devoção, de acordo com a sua devoção. Pode ser um crucifixo, pode ser um santinho, pode ser um pôster, pode ser um cantinho da oração, onde vocês têm outros santos que aí estão. E uma coisa que também eu acho muito interessante é uma vela. Então aqui tem uma vela. A vela tem o símbolo da presença de Deus, no sentido de que a fé, ela nos ilumina no caminho da santidade. Só que ela não ilumina muito, né? Se vocês já ficaram sem luz em casa e tiveram que usar vela, deram conta que a vela ilumina muito pouco, na verdade. E então é um pouco complicado você depender da vela, né? Esse é um símbolo da vida espiritual, porque realmente nós não vemos muito. Nós não vemos muito. Deus ilumina bem pouco, mas o suficiente para que a gente dê o próximo passo na nossa vida espiritual. Então ter uma vela na oração também ajuda a isso, né? Recordar que Deus está iluminando a nossa vida. Nós somos uma vela apagada e Deus vem, acende essa vela. Outro símbolo interessante da vela é que ela, quando ela está sobre o altar ou está ao lado da imagem, o seu objetivo é consumir-se. Consumir-se, né? E sobretudo as velas do altar, né? Mas também do altarzinho que nós fazemos, né? Ela não tem outra função, porque ela não está ali para iluminar. Ela simboliza a alma, que ela existe para Deus, ela se consome para Deus, ela é entregue completamente para Deus, né? É um símbolo parecido com o símbolo do incenso, né? O incenso, ele queima e sobe a fumaça com o cheiro bom para Deus, né? A vela não está tão presente esse símbolo, mas está presente o símbolo de se consumir, né? De se entregar. Então vamos começar a nossa oração. Uma vez criado o nosso ambiente, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Senhor Jesus, nessa meditação, nós queremos estar completamente à sua disposição. Então, nessa meditação, nós queremos começar recolhendo o nosso espírito. Nós precisamos outra vez unificar a nossa mente, o nosso coração. Estar completamente presente aqui, naquilo que nós viemos fazer. Nós viemos para estar com o Senhor. Nós viemos para fazer uma meditação. Nós viemos para estar à sua disposição. Nós viemos para deixar que o Senhor guie. Então, qualquer preocupação que eu tenha agora no meu coração, Senhor, eu quero deixar aos teus pés. Qualquer angústia, qualquer preocupação, qualquer ocupação, qualquer responsabilidade que eu tenha, não é o momento para pensar nela. Ao contrário, eu coloco nas tuas mãos para que o Senhor cuide disso. Quero também colocar algumas pessoas com as quais eu quero interceder nessa meditação. Pessoas que eu amo, pessoas que o Senhor pediu que eu cuidasse delas, que eu intercedesse por elas. O Senhor que as conhece, que sabe as suas necessidades, sabe o encontro, Senhor, das suas necessidades. O Senhor que as ama muito mais do que eu. O Senhor que as criou. O Senhor que as espera, o Senhor que quer a sua santidade, a sua salvação. Eu as coloco nas suas mãos. Quero purificar a minha memória, deixar de lado lembranças que possam vir agora que não tenham nada a ver com essa meditação. Quero unificar a minha imaginação, deixar de pensar em outras coisas, distrações, para estar completamente à sua disposição, Senhor. Quero prestar atenção agora nos meus sentimentos, o que eu estou sentindo agora. Talvez eu estou sentindo alegria de poder estar aqui com o Senhor. Talvez tristeza de não poder dedicar muito tempo. Talvez estou com tensões, preocupações da semana, preocupações com pessoas que eu amo, sentimentos contraditórios, talvez de não perceber que o meu coração é completamente seu e que muitas vezes me distraio com outras coisas, que esse caminho de santidade pode ser que não seja para mim, tentações, tudo isso eu quero colocar nas tuas mãos. Mãezinha, eu me consagro a ti também nessa meditação, para que o Senhor saiba o que fazer com essas coisas. Quero também tomar conhecimento do lugar onde eu estou, que apesar de ser um lugar físico, Deus está aqui. E começo fazendo um ato de fé. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui, é verdade. Eu não posso te ver, eu não posso te tocar. Eu não posso te experimentar. Eu não sinto no meu coração nada especial. Mas eu sei. É verdade, o Senhor está aqui. É completamente verdade. Por mais que pareça que as coisas físicas são mais reais do que o Senhor é mais real do que qualquer dessas coisas. Porque todas elas vão desaparecer um dia, o Senhor não passa. É como se nós estivéssemos dentro do Senhor, e de fato estamos, porque todas as coisas existem no Senhor. Eu creio de verdade, o Senhor é Deus. O Senhor é o Filho de Deus encarnado. O Senhor veio ao mundo. O Senhor morreu, ressuscitou, subiu aos céus e agora está à direita do Pai. Eu creio no Pai. A fonte, origem de todo o bem, de toda a santidade, de toda a beleza do amor.
esse amor que gera o Filho, esse amor que é o Espírito Santo, eu creio. Aumenta a minha pouca fé. Ao mesmo tempo que eu digo que eu creio, eu percebo que eu não creio tanto assim. Mas eu quero pedir, Senhor Jesus, eu quero pedir, mãezinha, aumenta a minha pouca fé. Que fé mais miserável a minha. Quantas vezes durante o dia nem sequer presto atenção na sua presença, sendo que o Senhor está tão presente dentro de mim, presente pelo batismo, presente pelas graças atuais, presente pelos pequenos presentes que o Senhor me dá durante o dia. Aumenta a minha pouca fé. Mas aumenta também a minha esperança, essa segunda virtude teologal, esse desejo de ir para a eternidade, de estar com o Senhor. Esse desejo que é um sonho, aquele dia no qual eu vou partir dessa vida e o Senhor vai estar me esperando nas portas da eternidade. Quantas vezes eu imagino, Senhor, essa ida para o Senhor como a subida de uma grande escada no alto da qual o Senhor me está esperando, junto com a nossa mãezinha do céu. Essa esperança, Senhor, fortalece na minha vida, porque apenas começa o dia, eu já estou imerso em tantas coisas que eu até esqueço. E só vou lembrar disso na próxima oração. Fortalece a minha esperança. Que essa esperança seja capaz de me arrancar de qualquer tristeza, de qualquer depressão, de qualquer cansaço, de qualquer tentação, de qualquer desejo de desistir. Não. Eu não quero nem pensar nisso. Aumenta a minha esperança, meu desejo. Eu não quero ter outros desejos. Incluso que esses outros desejos que possam surgir na minha vida sejam todos eles orientados ao Senhor, iluminados pelo Senhor. E que justamente por isso são mais bonitos. Aumenta também no meu coração o meu amor, a minha caridade. Caridade é esse amor por amor a Deus. Não é só amor, porque é só amor quer dizer o meu amor. O meu amor é muito pouco, muito pequeno, muito insignificante. Esse meu pobre coração não sabe amar. Eu venho te pedir, Senhor, que eu aprenda a amar. Não me deixe, Senhor, amar só com o meu pobre coração. Esse coração duro, gelado. Esse coração que é incapaz de fazer o bem se o Senhor não o toca. Ah, Senhor, eu quero mergulhar na fornalha de amor do teu coração. De tal maneira que o meu pobre coração, esse pedaço de ferro frio, envolto nas chamas do teu amor, não só aqueça, mas entre em comunhão, que esteja ardendo como arde o teu amor. Só pelo fato de estar dentro de ti. Só pelo fato do meu coração estar dentro do teu coração. Faz, Senhor, esse milagre. Transforma esse pobre coração humano no teu coração. Eu sei que o Senhor deseja isso porque o seu amor por mim é muito maior do que o que eu imagino que o Senhor me ama. Porque nem isso eu sou capaz de perceber. O quanto o Senhor me ama. Apesar, inclusive, de ter visto todas as coisas que o Senhor já fez por mim. De ter admirado, de ter agradecido. Mas mesmo assim, olha só o meu coração. Faz esse milagre, Senhor. Transforma esse pobre coração num coração que ama. Quero fazer um quarto ato, né? Depois de fazer o ato de fé, de esperança, de caridade. O ato de humildade, que é reconhecer a minha miséria. O meu pobre nada. Reconhecer que não sou nada.
Verdade que existe em mim uma grande dignidade, fruto de que sou imagem e semelhança do Senhor. Mas isso é tudo presente seu. Da minha parte, eu não sou nada. A única coisa que eu sou capaz de fazer sem o Senhor é o pecado. Eu quero reconhecer essa minha pequenez, essa minha dependência absoluta, que não me diminui enquanto dignidade, mas me coloca no meu lugar. O Senhor é tudo, eu não sou nada. Mas a partir do momento que o Senhor olha para mim, aí sim eu sou tudo, porque já não sou eu, é o Senhor em mim. É a sua vontade em mim, é a sua graça em mim. E aí sim eu posso fazer tudo, porque é o Senhor que faz tudo em mim. Por favor, Senhor, me ensina a reconhecer o meu nada, porque é justamente isso que permite que o Senhor faça tudo isso no meu coração. Que o Senhor transforme o meu coração no teu coração. E por último, mãezinha, eu também quero pedir a sua companhia, o seu amor, a sua caridade, o seu perdão, a sua acolhida. Mãe, que alegria poder contar com a Senhora na minha oração. Que caridade a sua de querer vir participar aqui comigo. Olhando para essa imagem sua, mãe, ela fica muito aquém da sua beleza. A senhora é extraordinariamente bonita, não pelo corpo, mas pelo espírito que transforma o corpo. O seu espírito perfeito, maravilhoso, imaculado. A pureza infinita que se transforma na própria graça de Deus. Porque a senhora é tão pura que toda a graça de Deus que chega na senhora passa pela senhora. A senhora passou a ser um cristal transparente do amor de Deus. Mãezinha, obrigado pela companhia. Ajudai-nos a meditar de acordo com aquilo que o seu Filho Jesus quer de nós hoje. Para essa meditação, nós queremos servir-nos de um texto de São Lucas. São Lucas, que é o evangelista do caminho, que acompanha Jesus ao longo do caminho, que sobe a Jerusalém. Tantas coisas aconteceram ao longo desse caminho. E Lucas vai colocando com uma pena muito precisa essa caridade de Deus, de Jesus, nos diversos encontros que ele faz ao longo do caminho. E um desses encontros, ele se encontrou com pessoas que queriam se encontrar com ele e pessoas que não queriam se encontrar com ele. Pessoas que queriam aceitar o seu convite e pessoas que não queriam aceitar o seu convite. E uma dessas pessoas era uma mulher que saiu e foi para ungir os pés de Jesus quando ele menos esperava. Só que eu não estou encontrando a passagem. Dá a impressão que Jesus está querendo que nós meditamos em outro texto. Então nós vamos à passagem de São Lucas no capítulo 15, que também não é um encontro com uma pessoa, mas é uma parábola que acaba falando do estado do nosso coração. Jesus, como ele queria falar sobre o seu amor, que é incondicional, ele colocou 3 parábolas da misericórdia. A primeira da ovelha perdida, no início do capítulo 15. A segunda da dracma perdida, no versículo 8, também do mesmo capítulo. E a terceira, a parábola do Pai misericordioso. Vamos ler. Disse ainda Jesus:
Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um homem daquela região que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou procurar o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda longe, quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão. Correu, lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava perto da casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito sequer para festejar com meus amigos. Contudo veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas um novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, toda a meditação, nós lemos primeiro o texto e depois voltamos a ler com calma, para refletir sobre cada uma das partes. E então começa a primeira parte da parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu entre eles a herança. Poucos dias depois, ajuntando seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou a sua herança numa vida devassa. Jesus, talvez você quer falar comigo nessa meditação. Talvez eu sou o filho e o pai é o Senhor. Talvez toda a minha vida é o significado da casa do Pai. Eu estou na casa do Pai. Eu sou católico. O Senhor me ensinou na fé. O Senhor permitiu que eu crescesse na fé, me desenvolvesse. Mas pode ser que o meu coração esteja com os olhos em outro lugar. Talvez meu coração está sendo muito atraído pelas coisas do mundo.
pelas diversões, pelos prazeres, pelas riquezas, pelas glórias, talvez pelos sonhos, inclusive sonhos bons, mas que não esteja tão apegado ao Senhor, tão dominado. Talvez eu tenha sentido já no meu coração um sentimento de estar sendo vigiado, sufocado pela tua presença aqui, olhando pela janela, entre aspas, né? Olhando tudo que tem fora, desejar essas coisas. E desejar mais do que aquilo que o Senhor me dá. Inclusive, usar os seus bens para conseguir aquilo. Afinal de contas, o Senhor vai cuidar de mim. Talvez usar até a própria oração para conseguir os meus objetivos, os meus gostos, os meus planos. Mas sem me importar tanto com o Senhor. Talvez, Senhor Jesus, essas coisas estejam muito fortes no meu coração. Talvez tenham deixado de ser só um desejo, já são um plano. Talvez alguma coisa dessas eu estou querendo fazer. Ou já fiz. Talvez eu já caí no fundo do poço. Quero lembrar essas situações, Senhor Jesus, em que eu me sentia vazio, apesar de ter tentado fazer muitas coisas. Ter tentado me divertir, ter tentado aproveitar da vida, ter tentado seguir os cânones deste mundo. E talvez fui gastando todos os seus bens, todos os dons que o Senhor me concedeu. E fui ficando cada vez mais vazio. E diz o Evangelho que depois sobreveio sobre aquela região uma grande fome e o jovem começou a passar privações. E foi então empregar-se de um homem daquela região que o mandou para os seus campos cuidar os porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Talvez, Senhor Jesus, eu depois de ter desfrutado por muito tempo, passei a ser escravo das minhas próprias paixões, do meu próprio egoísmo, que já não me dava nenhum tipo de descanso. Porque por mais que eu tento saciá-lo, ele é insaciável. E me persegue. E me acusa. E me mostra que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. E eu ainda tento seguir as suas vontades. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não quero ser egoísta desse jeito, mas eu não sei como sair disso. Quando eu menos me dou conta, já estou fazendo todos os meus gostos. Estou fazendo as coisas só porque eu quero fazer. Estou seguindo as minhas vontades. E quantas vezes me dou conta que essas vontades não vão me realizar, mas já estou tão escravizado por elas que eu não sei dizer não. E de repente o jovem disse, voltando ao texto, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou procurar meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Sim, Senhor Jesus, tantas vezes já passou pelo meu coração esse arrependimento medíocre, que no fundo não é um arrependimento de ter te ofendido, é um arrependimento só de estar sofrendo, só de não ter os teus dons, não ter mais a tua
não contar mais com aquela riqueza, que eu percebo que, inclusive, na minha própria humanidade, como eu vou reduzindo, como vou sendo menor pessoa, vou sendo menos criativo, vou sendo menos paciente, menos virtuoso, menos alegre. E então, mais um arrependimento de raiva de mim mesmo por ter cometido esses erros, quero voltar. E segue o texto do Evangelho. O jovem ainda estava longe quando o pai o viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço cobrindo de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica, revestiu com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado, matai-o, comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Senhor, o seu amor é muito maior do que o meu. O Senhor aceita, inclusive, este arrependimento miserável do meu coração. Esse arrependimento que ainda é muito egoísta. Ainda que é um arrependimento sincero, mas egoísta. Porque o seu amor é muito maior do que a minha miséria. O seu amor é muito maior do que o meu pecado. O seu amor é muito maior do que a minha limitação. E aquele pecado que eu acho que é imperdoável, o Senhor já perdoou. Basta que eu me arrependa dele. E o Senhor quer me restabelecer. O Senhor jamais vai aceitar que eu seja um empregado seu, como eu estava dizendo. Você não me criou para isso. O Senhor me criou para ser filho. Por isso me deu a túnica. A túnica, o símbolo de ser filho, o anel nos dedos, a sandália nos pés, o símbolo de ser teu filho. O Senhor me restabelece. Quanto amor, Senhor Jesus. Quanto amor. Que esse amor eleve o meu coração ao nível de ir superando o egoísmo e aceitando o seu amor por mim. Não, eu não quero. Não quero mais o pecado. Eu não quero mais seguir o meu egoísmo, as minhas misérias, a minha preguiça, a minha vaidade, a minha soberba. Eu não quero ser o dono da minha vida. Eu quero que seja você. Que esse teu amor, essa tua demonstração de amor entre no meu coração de tal maneira que arranque todas essas coisas. Junto com a roupa velha, eu quero jogar fora todas essas coisas. Mesmo sabendo que eu vou ter recaídas, mas que enche o Senhor o meu coração de tanta confiança que apesar das recaídas, o Senhor, eu sei que o Senhor vai me recolher, vai me acolher, vai me transformar. Então o filho mais velho que estava no campo, voltando ao texto do Evangelho, quando voltava já perto de casa, ouviu a música e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe disse: é o teu irmão que voltou e o teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Senhor, às vezes eu também sou como esse irmão mais velho. Às vezes eu estou na sua casa, eu não abandonei a casa do Pai, talvez eu não cometi graves pecados, talvez eu não me rebelei contra o Senhor e cumpri as regras e fiz as minhas orações e me confessei, fui à missa e estava cumprindo tudo aquilo que o Senhor me pediu. Mas pode ser que o meu coração seja igual desse menino. É estar sendo católico, mas por obrigação. Só para ganhar o céu. Porque se eu não fizer isso, eu me condeno e perco tudo. Então,
Na prática, eu estou morando na tua casa, Senhor, como se fosse um empregado. Eu não consigo perceber o Senhor como pai, mas como patrão. E quantas vezes me pesa a vida cristã? Me pesa ter sido convertido. Talvez no fundo do coração aquele pensamento de que talvez eu gostaria de ter feito aquilo que o meu irmão menor fez. Chutar o balde, abandonar tudo já. Viver outra vez essa vida desenfreada, assim. Parece que as pessoas que vivem assim parece que são mais felizes. Essa impressão que eu tenho, Senhor, é porque eu vivo como empregado, não como filho. Não consigo perceber o teu amor igual que o meu irmão não conseguiu. Só que ele foi embora, eu fiquei. Mas o meu coração está tão longe do Senhor quanto o coração dele. Talvez até mais. Porque vendo o Senhor todos os dias, no fundo, eu o desprezo no meu coração. Porque o meu coração está em outras coisas, em outro lugar, em outras pessoas. E então, o texto continua. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Parece que o pai estava me dizendo: se ele estava morto e reviveu, tu também podes reviver, porque tu também estás morto. Ainda que tudo que é meu é teu. Você não percebe isso. Eu não tenho que te dar as coisas. Já são suas. Agora você tem que perceber como. Ai, Senhor, então transforma meu coração para que eu consiga ver, porque eu não consigo. Não consigo. Talvez eu confunda as coisas, estou esperando coisas materiais, estou esperando sentimentos, estou esperando realizações. Mas eu não consigo experimentar essa alegria de ser teu filho. Por favor, abre o meu coração. Por favor, arranca de mim. Talvez são esse mesmo egoísmo que está impedindo que eu possa ver o teu amor. É isso. É isso. O meu coração é tão egoísta que não permite que eu veja o teu amor, que eu desfrute do teu amor, que eu desfrute da alegria de ser teu filho. E fico sonhando com essas coisas que nunca satisfizeram ninguém. Não satisfizeram meu irmão menor, não vão me satisfazer. No final dessa meditação, Senhor Jesus, eu pedi que o Senhor me dê uma luz para saber o que fazer, como atuar. Talvez nos próximos dias, talvez vendo como é a minha vida, talvez vendo aquilo que eu estou apegado. Talvez é isso que o Senhor está me pedindo. Abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de alguma coisa que eu quero muito, que eu prezo muito, que eu amo muito e que eu coloco acima do Senhor. Mas me ajuda a perceber isso, a descobrir isso, identificar que é isso e abrir mão. Seja lá o que for, para colocar nas mãos de Jesus, nas mãos do Pai, nas mãos do Espírito Santo. Terminando essa meditação, quero agradecer pelos dons, pelas graças, pelas bênçãos recebidas. Quero agradecer por tudo aquilo que eu ainda não percebi, mas que o Espírito Santo está trabalhando no meu coração.
quero pedir a perseverança na oração, para que na próxima oração eu já consiga perceber com mais claridade aquilo que Jesus me está pedindo. Abrir mão. E tenha a força e a coragem de fazer isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, até aqui foi a nossa meditação. Tomara que tenha ajudado a compreender um pouco mais de como fazer a meditação, né? É claro que nunca dá para a gente imitar exatamente a meditação dos outros, né? Porque Deus tem que falar conosco. Não dá para a gente fazer um copy-paste, né? Não sei, pegar na internet, né, meditações feitas e fazê-las nossas. Né? Não, isso pode servir para abrir os horizontes na nossa oração. Mas não serve como meditação propriamente dita. A meditação tem que ser algo completamente pessoal. Uma coisa que talvez vocês perceberam, né, é que eu falei o tempo todo. Na meditação, muitas vezes a gente lê e fica dando voltas sobre o que é que a gente leu, porque nem sempre a gente consegue entender, nem tirar uma ideia, e parece que o texto não diz nada. Não tem problema. Isso é parte da oração. Então você volta, você lê de novo, você dá outra volta, né? Dá aquela mastigadinha, né? No texto, né? A meditação, ela também tem momentos em que surgem sentimentos. Surgem sentimentos. Então, nesses momentos, preste atenção nesses sentimentos, né? Porque fazem parte da sua oração. Então, quando, por exemplo, nesse texto, né, que nós lemos, né, nós falamos que o filho caiu na miséria, né, o filho mais jovem, né, ele estava aí, né? Talvez surja um sentimento de insegurança, de medo, né, de olhar para o nosso coração e ver que talvez o nosso coração seja daquele jeito. Então, deixa que Deus trabalhe esse sentimento no seu coração, né? Presta atenção nesse sentimento de insegurança, esse sentimento de fragilidade. Não corta os sentimentos, deixa. E esse sentimento mesmo vai colocando nas mãos de Deus, né? Para que Deus trabalhe esse sentimento. Então, a oração, ela passa a ser intelectual, mas também de coração. Por isso se chama meditação discursivo-afetiva. É do discurso, é da inteligência que pensa, mas é afetiva, é o coração que percebe, que sente e que trata de, nesses sentimentos, ir percebendo a mão de Deus, que através desses sentimentos vai modelando o meu coração. Vai modelando o meu coração. Vai me levando a arrancar aqueles sentimentos ruins em prol dos sentimentos que realmente Deus quer colocar no meu coração, né? Sentimentos de gratidão, sentimentos de confiança nele, sentimentos de abandono, etc. Muito bem, dúvidas, comentários? Não, nada? Bom, confesso que na meditação que o senhor fez aí,
além de me dar algumas luzes para as próximas meditações. Não que foi muito complexo, mas assim, acho que demora um pouco para diluir, né? Essa oração discursiva afetiva. Ela não penetra, acredito que assim, no próprio momento, né? É uma meditação, acho que ela vai sendo digerida ao decorrer do tempo, né? Não só no momento, mas durante o dia ou durante a noite, enfim. Isso é uma observação que tem acontecido comigo. Muito bom, Gabriel. Os temas, eles não abrem e fecham, né? Então, a vida espiritual, como eu tinha falado para vocês, é um pouco circular, mas espiral, né? Então, ela vai dando voltas, mas vai aprofundando cada vez mais. Então, a gente vai voltar muitas vezes nos mesmos temas, inclusive nos mesmos textos, no qual Deus vai ir falando com mais profundidade, né? E nós percebendo mais coisas que antes não tínhamos percebido, ou não tínhamos entendido, ou tínhamos entendido de uma maneira bastante diferente, né? Então, sim, é verdade. Nem sempre vai ficar claro de cara, mas Deus pouco a pouco vai. E é muito bom o Evangelho, porque o Evangelho não tem fim, no sentido de que o Espírito Santo sempre nos vai inspirar. Nunca vai acontecer de que, não, esse texto eu já meditei tantas vezes que ele não tem mais nada a que dizer. Não é como se dizer para Deus que ele já disse tudo que ele tinha que dizer. Mas Deus é infinito, então ele sempre vai ter algo para nos dizer. Então, pois aí nós vamos, né? Dando voltas e voltas e voltas e voltas, a ponto de ir deixando que Deus vai entrando cada vez mais no nosso coração, né? E as coisas vão ficando mais claras, né? Beleza, então. Mais alguma dúvida, pergunta, esclarecimento, comentário? Padre, eu tenho uma pergunta bem breve relacionada à oração, que a gente deu uma formação ao Anjos do Altar, acho que foi o penúltimo, ou antepenúltimo, não lembro, que a gente deu uma tarefa para eles justamente da meditação, né? Eles pegar uma passagem do Evangelho, fazer a meditação e trazer as dúvidas que eles tiveram, né? Durante a meditação e tal, sobre a própria oração. E uma das perguntas qual que era mesmo? Da Melissa? Não lembro. Qual delas? Teve um monte. Sobre a oração. Era no sentido de tipo, será se Deus escuta minha oração? Ou algo semelhante desse. Aí a gente tava até... na verdade, acho que foi a Marina. Não, foi a Melissa mesmo. A Melissa colocou na pergunta que a dificuldade dela era saber se Deus estava escutando ela ou não. Aí, com essa pergunta, traz isso para o senhor para a gente poder não só passar para eles, mas também, obviamente, viver antes, né? Igual o Bernardo ontem, até comentei com a Lu, a gente não ser canal, né? Mas ser um reservatório. Então, começar por aí para a gente poder levar isso para ela, né? É claro que a gente já tem uma breve experiência sobre isso, de realmente saber que não é só jogar ao ar essas orações, mas ainda assim para levar como exemplo para ela e também da parte mais formativa, para dar isso para ela também. Muito bom. Pois é, a oração, nem sempre a gente tem a impressão de que Deus nos está escutando. E é só uma impressão, né? Porque Deus sempre escuta. Inclusive quando nós não estamos orando, né? Ele também está escutando, vendo. A nossa vida é um livro aberto para Ele. A questão é, talvez o que ela queria perguntar mais do que o que ela realmente disse é como eu faço para escutar a voz de Deus, né? Porque no fundo é o nosso maior desejo, que a oração seja um diálogo, não um monólogo, que eu estou dizendo um montão de coisas e ok, mandei, como quem manda uma carta, né? Aí escreveu a mensagem, ponto, enter, foi. Deus realmente responde,
Mas todo o exercício da vida espiritual nós irmos aprendendo a escutar a voz de Deus. É um aprendizado. Primeiro aprendizado nós precisamos purificar a nossa mente e o nosso coração dos barulhos. Nós falamos sobre isso, né? Quando falamos sobre a preparação do ambiente exterior, também é uma preparação do ambiente interior, né? Ir serenando a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa imaginação, para ir tirando as coisas que não fazem parte da oração, né? Segundo, ir purificando o nosso coração das nossas paixões, ou seja, do nosso egoísmo, da nossa soberba, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa inveja, da nossa luxúria, da nossa ira, todas essas coisas que fazem, entre aspas, um barulho para não escutar a voz de Deus. Porque então nós escutamos a nossa própria voz, só que a voz interior, né? A nossa própria imaginação, nossos próprios desejos. Quantas vezes nós estamos fazendo uma oração e, no fundo, vem os nossos próprios pensamentos. Ou como distrações, né? Eu preciso fazer tal coisa. Hoje eu me encontrei com fulano de tal. Ou eu vejo uma coisa que eu vejo uma mosca, daí passando, daí eu imagino que é um avião, eu imagino que eu estou dentro do avião, daí eu imagino que eu estou chegando em Cancún, daí eu imagino que eu já estou de férias, a minha imaginação já foi. Isso são porque nós não estamos purificados, né? A nossa mente está muito barulhenta, né? Então, pouco a pouco, nós vamos, através do exercício, ir serenando a nossa inteligência e a nossa imaginação, a nossa memória. Terceiro, nós também vamos aprendendo a escutar a voz de Deus. O que quer dizer isso? Nos pensamentos que nos chegam quando nós estamos refletindo, de repente chega um pensamento que é diferente dos outros pensamentos. E que você, de repente, se dá conta, esse pensamento não pode ter vindo de mim. Porque eu não pensava assim, ou não era o que eu estava pensando nesse momento. Então, aí Deus entrou. Deus colocou esse pensamento. E então, eu vou percebendo, nossa, Deus fala. Deus responde. Ou sei lá, eu estou lá, daí de repente o meu olhar cai sobre uma imagem que estava ali do lado e que de repente é a resposta que eu estava esperando. E nossa, Deus está me falando. Deus está me respondendo, né? Através disso, é exatamente o que eu precisava. Ou eu volto para o texto e o texto mesmo tem outra frase que parece que sai ao encontro da minha dúvida, ou do meu desejo, ou da minha preocupação, ou que eu estava fugindo e aquilo vem ao meu encontro. Sei lá, de repente, eu na minha meditação começo a julgar aos demais, né? Eu vejo, não, isso daqui tudo eu faço, mas fulano de tal não faz, olha só, puxa vida. E daí, de repente, eu caio na frase que diz, ai daqueles que julgam os outros, e diz, Deus aí me deu um par de pauladas aí para que eu voltasse à realidade, né? E isso é no exercício da oração que a gente vai se acostumando. Porque Deus, ele sempre fala. Só que nem sempre nós conseguimos perceber, né? A voz dele e a ação dele dentro de nós. E depois tem um quarto elemento que é sempre bom levar em consideração. O mais importante não é exatamente o que o Deus fala à nossa inteligência, ou seja, que nós entendemos a resposta dele e saímos, nossa, Deus falou comigo. É o que Deus vai fazendo dentro do meu coração sem que eu perceba. Ou seja, o mais importante da oração é o que Deus vai fazendo dentro do meu coração sem que eu perceba. Por exemplo, nessa meditação que nós fizemos, né? Nós estamos orando, conversando com Deus sobre o tema do texto. Mas o que nós não sabemos é que Ele, lá dentro do nosso coração,
vai semeando confiança, por exemplo. Porque a minha oração estava indo nessa direção de confiar. Eu primeiro me deixei levar pelas coisas do mundo, abandonei, mas ainda que o meu arrependimento era muito ruim, mesmo assim eu voltei para Deus, eu confiei. Mas o que eu não percebi é que essa confiança Deus estava plantando no meu coração. Não foi algo que eu senti, não foi algo que eu percebi, não foi algo que de alguma maneira eu fiquei consciente, nossa, agora eu sou muito mais confiante. Talvez eu não percebi nada disso. Mas Deus foi plantando essa confiança, ou essa humildade, ou essa bondade, ou essa caridade, ou essa fé no meu coração. Ele foi trabalhando. Essa é a parte mais importante. O trabalho do Espírito Santo no meu coração. Ainda que eu não perceba nada, nem entenda e nem sinta. Pode ser que a minha oração tenha sido aparentemente horrível. Eu não consegui refletir nada, eu li o texto, não entendi, li de novo, não entendi, me senti aborrecido, me senti com vontade de sair, veio tentações, veio distrações, veio cansaço, veio medo, mas eu perseverei na oração, continuei, lutei, terminou na oração, saí com um sentimento de que, nossa, perdi o tempo. Porque em todo esse tempo Deus foi trabalhando no seu coraçãozinho. Deus foi fazendo aquilo que você não era capaz de fazer. Deus foi purificando, Deus foi tirando apegos, Deus foi colocando confiança, Deus foi aumentando a sua presença através da graça, né? Graça santificante, graças atuais. Tudo dentro do seu coração e você não percebeu nada. Parece que Deus não te falou. Ah, mas ele falou lá. Aí vocês vejam a maneira mais simples de responder para a Melissa. Maravilha, galera. Olha, então, estou vendo que o tempo passou, já está bastante tarde. Eu acho melhor a gente deixar para começar, então, o capítulo 5 no próximo encontro. Né? Porque senão vamos ter que fazer um pouco rápido. Agora vai ficar meio... não fica bom a gente fazer as coisas com pressa. Então vamos deixar para começar o capítulo 5 no próximo encontro, pode ser? Assim a gente faz com calma e dá tempo de tirar as dúvidas, porque vamos entrar em temas que fazem muito parte da nossa vida. Vocês vão se sentir bastante identificados ali. Então, vai valer a pena a gente poder, inclusive, comentar em cima do que eu vou falando, né, para vocês poderem também tirar dúvidas e tal. Ok? Fenomenal!